Capítulo 12. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. Perguntas 893 a 906. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e o admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos os homens são felizes. Assim se dará na terra quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, a douração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão de prestar contas, porque responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? É preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem
podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo calor natural do seu coração. Não haverá aqui uma distinção a ser estabelecida entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e os cuidados que empregamos para corrigir os nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas o fato de nos emendarmos, vencermos as nossas paixões e corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos, constitui igualmente sinal de inferioridade? Não, não. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, porquanto esse é o objetivo para o qual todos devem tender. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo, e porque, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade, enquanto o outro deve a fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros. Como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. Aquele que acumula incessantemente, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida no pensamento de que acumula com o objetivo de legar maior soma aos seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto para fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele que goza porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Será repreensível cobiçar a riqueza quando se é levado pelo desejo de fazer o bem? Não resta dúvida de que tal sentimento é louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhuma intenção pessoal dissimulada? Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem não será a nós mesmos? Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios?
Se for para criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais, por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal, que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele interessa. Aliás, se o escritor quiser provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem que suas obras hajam produzido? A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados porque dispunham da inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz e o confessa a si mesmo? Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta.